Você acredita que apenas 13 palavras podem mudar a forma como você enxerga o dinheiro, o trabalho e até o seu futuro financeiro? O livro de Provérbios não é apenas uma coletânea de frases antigas, ele é um manual de sabedoria atemporal, escrito para guiar decisões reais em cada detalhe da vida. Quem ignora esses conselhos vive preso aos mesmos erros, mas quem decide ouvi-los encontra um caminho de liberdade e prosperidade que o mundo não pode oferecer. A Bíblia não fala de riqueza como um fim em si mesma, mas como consequência de atitudes corretas. 13 palavras escondidas em Provérbios têm poder de corrigir sua mentalidade, reordenar suas escolhas e libertar você da ansiedade financeira. Hoje, cada uma dessas palavras vai se abrir diante de você como uma chave espiritual e prática, capaz de reposicionar sua vida para o propósito de Deus. Agora preste atenção, porque a primeira palavra é o fundamento de todas as outras. Sem ela, toda conquista desmorona. 1. Diligência. Provérbios 12:24 declara: a mão diligente dominará, mas a preguiçosa será sujeita a trabalhos forçados. Diligência não é apenas trabalhar muito, é trabalhar com constância, foco e responsabilidade. Muitos começam projetos com entusiasmo, mas desistem no meio do caminho porque confundem esforço com consistência. A Bíblia mostra que a prosperidade não nasce de um único ato grandioso, mas da soma de pequenos passos firmes e diários. A diligência é o oposto da procrastinação. É quando você decide que não vai esperar condições perfeitas, mas vai agir com aquilo que já tem, confiando que Deus multiplicará o seu esforço. Sem diligência, até grandes oportunidades se tornam inúteis. Mas com diligência, até pequenas sementes florescem em abundância. Pergunte a si mesmo: tenho sido constante ou apenas entusiasmado? O mundo pertence aos apressados que cansam rápido, mas o futuro é construído por aqueles que permanecem. Se você deseja mudar seu destino financeiro, precisa abraçar a diligência como estilo de vida, porque é ela que sustenta a bênção de Deus ao longo do tempo. 2. Integridade. Provérbios 11:3 afirma: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Integridade é o alicerce invisível que sustenta toda a prosperidade duradoura. Sem ela, qualquer conquista financeira se torna frágil, porque foi construída sobre a areia da mentira e da desonestidade. O mundo pode até aplaudir quem enriquece com engano, mas diante de Deus não há bênção sobre aquilo que nasce da injustiça. Integridade não se mostra apenas nos grandes negócios, mas nos pequenos detalhes, na forma como você cumpre prazos, como trata as pessoas, como lida com o que não lhe pertence. Quem é íntegro pode até parecer lento no progresso, mas caminha em terreno firme. Já o desonesto pode avançar rápido, mas sua queda será inevitável. Pergunte a si mesmo: se todos vissem cada decisão que tomo com meu dinheiro, eu ainda seria exemplo? A integridade não é negociável. Ela é a marca dos que sabem que prosperar não é só ter mais, é viver de modo que cada recurso seja reflexo da verdade e da justiça de Deus. 3. Disciplina. Provérbios 13:18 ensina: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. A disciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Muitos sonham com prosperidade, mas poucos têm a coragem de seguir as regras que a sustentam. A disciplina molda os hábitos, organiza as prioridades e mantém você no caminho, mesmo quando as emoções tentam empurrar para fora dele. Na vida financeira, disciplina significa gastar menos do que se ganha, investir com constância e recusar atalhos perigosos. Quem despreza a correção e a instrução, fecha os olhos para a sabedoria e abre a porta para a ruína. Mas quem se deixa moldar pelo conselho e aprende a controlar seus impulsos, encontra honra e estabilidade. Pergunte a si mesmo:
Tenho permitido que a minha vontade dite minhas decisões ou tenho me deixado guiar pela instrução de Deus? A disciplina não rouba sua liberdade, ela protege sua colheita, porque não é o que você faz uma vez que muda sua história, mas aquilo que você decide praticar todos os dias. 4. Prudência. Provérbios 14:15 diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Prudência é a capacidade de pensar antes de agir, avaliar antes de decidir e observar antes de se comprometer. Muitos fracassos financeiros acontecem não por falta de oportunidade, mas por falta de prudência ao analisar riscos e consequências. O prudente não é movido pela pressa ou pela aparência, mas pela clareza. Ele não se deixa enganar por promessas fáceis de enriquecimento rápido, porque sabe que tudo o que é sólido exige tempo e preparo. Prudência é escudo contra a manipulação e proteção contra escolhas impensadas. Pergunte a si mesmo: estou tomando minhas decisões financeiras com base em emoção ou em sabedoria? A prudência não é medo, é discernimento. Quem anda em prudência não se paralisa, mas também não se precipita. E essa postura evita perdas, preserva recursos e abre caminho para uma prosperidade estável diante de Deus. 5. Generosidade. Provérbios 11:25 declara: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Generosidade é mais do que um ato de dar, é uma postura de confiança em Deus como fonte inesgotável. O generoso entende que o que tem não é apenas para si, mas para abençoar outros e expandir o reino. Na matemática humana, dar é perder, mas na matemática divina, dar é multiplicar. Cada ato de generosidade é uma semente plantada que retorna em colheita abundante. A falta de generosidade revela medo e apego, enquanto a prática da generosidade revela fé e liberdade. Pergunte a si mesmo: tenho vivido como canal de bênçãos ou como alguém que retém por insegurança? Quem reparte abre espaço para receber ainda mais. A generosidade transforma recursos em testemunhos e riquezas em instrumentos de salvação. Esse é o segredo que Provérbios nos entrega. Prospera de verdade aquele que aprende a repartir. 6. Sabedoria. Provérbios 3, 13 e 14 declara: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. A sabedoria é o recurso invisível que sustenta todos os outros. Quem possui sabedoria pode até começar com pouco, mas sempre encontrará caminhos para multiplicar e prosperar. A diferença entre quem se perde e quem avança não está apenas nos recursos que possui, mas na sabedoria com que os administra. O tolo recebe herança e a desperdiça. O sábio transforma até o pouco em abundância. A sabedoria organiza, direciona e protege contra erros que poderiam custar caro. Pergunte a si mesmo: tenho buscado mais dinheiro ou mais sabedoria? A riqueza pode ser tirada, mas a sabedoria permanece. É por isso que Provérbios nos ensina que ela vale mais do que o ouro e a prata. Porque quando a sabedoria guia as mãos, o resultado nunca é apenas prosperidade, mas prosperidade com propósito. 7. Contentamento. Provérbios 15:16 afirma: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O contentamento não é conformismo, é maturidade espiritual. É a capacidade de viver em paz, seja com muito ou com pouco, porque a confiança não está nos bens, mas em Deus que supre todas as necessidades. Quem nunca está satisfeito, ainda que conquiste muito, continua vivendo como pobre, porque a escassez está no coração e não na carteira.
Já o que cultiva contentamento encontra descanso e liberdade, porque não depende da comparação com outros para se sentir realizado. Pergunte a si mesmo: tenho vivido em gratidão pelo que já possuo ou em inquietação pelo que ainda não alcancei? O contentamento quebra o ciclo da ansiedade financeira e abre espaço para que a verdadeira prosperidade se manifeste. Quem é grato no pouco está preparado para receber o muito, porque já aprendeu que a sua fonte é Deus e não as circunstâncias. 8. Justiça. Provérbios 16:11 diz: peso e balança justos são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. A justiça nos negócios e nas relações financeiras é um princípio que atrai a bênção de Deus. Ganhos conquistados por engano ou manipulação podem até encher bolsos por um tempo, mas esvaziam a alma e destroem o futuro. A justiça é mais do que uma postura ética, é uma expressão de temor a Deus. Significa tratar com honestidade em cada venda, em cada contrato, em cada compromisso assumido. O justo prefere perder uma oportunidade do que manchar o nome diante do Senhor. Pergunte a si mesmo: meus ganhos refletem apenas esforço humano ou também a aprovação divina? A justiça pode parecer um caminho mais lento, mas ela constrói algo que nunca se perde: credibilidade diante dos homens e aprovação diante de Deus. E prosperidade sem justiça é ilusão, mas com justiça se torna testemunho eterno. 9. Paciência. Provérbios 21:5 ensina: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A paciência é a virtude que protege contra decisões impensadas e preserva os frutos do trabalho diligente. Quem não sabe esperar, perde no presente aquilo que poderia multiplicar no futuro. A impaciência faz pessoas investirem sem análise, gastarem sem pensar e desistirem antes do tempo. A paciência, ao contrário, gera raízes profundas que sustentam a prosperidade por muitos anos. É ela que dá fôlego ao agricultor para plantar sem ver resultados imediatos, porque confia que no tempo certo virá a colheita. Pergunte a si mesmo: minhas escolhas financeiras são guiadas pela ansiedade ou pela confiança no tempo de Deus? A paciência não retarda a prosperidade, ela a fortalece. Porque o que nasce antes da hora não amadurece, mas o que cresce no tempo de Deus se torna abundante e duradouro. 10. Humildade. Provérbios 22:4 declara: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A humildade é a porta que abre caminho para a verdadeira prosperidade. O soberbo pode conquistar riquezas, mas sua queda é certa, porque o orgulho o afasta da correção e o faz confiar apenas em si mesmo. Já o humilde reconhece sua dependência de Deus e está sempre disposto a aprender, ouvir conselhos e crescer. Na vida financeira, a humildade se manifesta em reconhecer limites, pedir ajuda quando necessário e evitar a ostentação que aprisiona em dívidas. O humilde não busca impressionar, mas agradar a Deus com sua fidelidade. É por isso que Provérbios associa a humildade à honra e à vida. Porque quem caminha nessa postura recebe graça diante do Senhor e encontra portas abertas diante dos homens. Pergunte a si mesmo: minhas escolhas revelam orgulho ou humildade? O orgulho leva à ruína, mas a humildade atrai riqueza com propósito. Quem se humilha diante de Deus nunca fica sem resposta, porque Ele exalta no tempo certo e sustenta com abundância aqueles que permanecem fiéis. 11. Controle. Provérbios 25:28 afirma: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O domínio próprio é um dos pilares da verdadeira prosperidade. Sem controle, toda conquista se perde. Quem não controla os impulsos, gasta o que não tem, decide sem pensar e constrói sem fundamento.
O autocontrole não significa negar desejos, mas submetê-los à razão e à direção de Deus. É ter força para dizer não quando a vontade grita sim. Na vida financeira, isso se traduz em resistir à tentação de compras desnecessárias, em manter disciplina diante dos ganhos e em saber esperar o tempo certo para agir. Pergunte a si mesmo: sou senhor das minhas escolhas ou escravo dos meus impulsos? O que controla você determina o rumo da sua vida. Quando o Espírito Santo governa seu coração, o controle não é fardo, é proteção. E o resultado é uma vida estável, livre dos excessos e pronta para viver a abundância com responsabilidade. 12. Visão. Provérbios 29:18 declara: não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A visão é a capacidade de enxergar além do momento presente, de projetar o futuro e alinhar cada passo com o propósito de Deus. Sem visão, as decisões se tornam imediatistas, os recursos são desperdiçados e a vida financeira se perde em ciclos de frustração. A visão não é apenas sonhar, é discernir o caminho e manter os olhos fixos no alvo. É o que diferencia quem gasta sem propósito de quem investe com sabedoria, quem corre atrás do vento de quem constrói com consistência. A visão clara não apenas guia, mas protege contra distrações que desviam do destino. Pergunte a si mesmo: tenho uma visão financeira alinhada com o reino ou estou apenas reagindo às circunstâncias? Quem anda sem visão se corrompe, mas quem anda debaixo da revelação encontra direção, prosperidade e estabilidade. A visão é a bússola que mantém seus passos firmes rumo à abundância com propósito. 13. Temor. Provérbios 9:10 declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O temor não é medo de Deus, mas reverência, respeito e consciência de que tudo pertence a Ele. Esse é o fundamento que sustenta cada decisão financeira, porque sem temor a prosperidade se torna orgulho, mas com temor ela se transforma em adoração. Quem vive no temor do Senhor entende que riqueza não é conquista pessoal, é administração de algo que já tem dono. O temor protege contra a arrogância, corrige a motivação do coração e impede que a ganância governe. Ele lembra que toda bênção tem propósito e toda prosperidade deve refletir a glória de Deus. Pergunte a si mesmo: tenho buscado prosperar para minha glória ou para o Senhor? O temor redefine prioridades e coloca cada recurso em perspectiva eterna. É o princípio que abre o caminho para a sabedoria e garante que o fruto da sua prosperidade seja bênção e não maldição. 13 palavras, 13 chaves, 13 princípios que podem transformar não apenas a sua vida financeira, mas toda a sua caminhada com Deus. Diligência, integridade, disciplina, prudência, generosidade, sabedoria, contentamento, justiça, paciência, humildade, controle, visão e temor. Cada uma delas é uma pedra de fundamento que sustenta uma prosperidade que não se perde com o tempo. O mundo ensina que riqueza é acumular, mas a Bíblia revela que prosperidade é viver com propósito. A diferença está no coração. O ganancioso busca possuir, o justo busca servir. E quando você coloca em prática essas palavras de Provérbios, seu futuro deixa de ser refém da instabilidade e se torna testemunho da fidelidade de Deus. Hoje eu declaro sobre a sua vida: você não será escravo do dinheiro, mas administrador das bênçãos do Senhor. Sua mente será clara, suas escolhas serão guiadas e sua prosperidade terá propósito. Porque quando o temor do Senhor governa, toda a abundância encontra sentido. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dessa sabedoria e não esqueça de seguir este canal para não perder as próximas revelações que Deus tem para a sua vida. O que você ouviu hoje foi apenas o começo.
Há verdades profundas que ainda precisam ser expostas, princípios que vão abrir seus olhos e livrar você de armadilhas que talvez nem perceba que estão roubando sua prosperidade. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar sua história de forma ainda mais radical.